eu não acho que o Tarcísio vai ser candidato. Eu acho que o jogo está se consolidando e está se consolidando cedo esse ano. Aparentemente, Flávio vai ser mesmo o candidato do bolsonarismo. E no dia da nossa pesquisa, em que o Ratinho Júnior, desses candidatos todos correndo por fora, demonstrou-se com clareza que é o candidato mais forte, Kassab foi lá no Paraná e fizeram a reunião deles e sacramentaram a candidatura. Ontem, pela primeira vez, Ratinho Júnior falou como candidato, né, com aquele papo de se o projeto considerar que eu sou o melhor nome, estou aqui, mas eu sou um homem que luta por projetos, ou seja, candidatíssimo. Tentando uma descolada ali, né? Me deu a impressão pela fala dele, apesar dele ter... Na última vez que a gente teve... foi na invasão... Na intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, ele chegou a comemorar, né? Chegou a celebrar. Então, em alguns momentos, ele se aproxima bastante ali do bolsonarismo, mas dessa vez ele adotou um discurso bem mais ameno, né? Em relação a isso. Você diz. Se esse desenho se consolidar, Flávio candidato, o Ratinho tem que buscar uma direita que não vota em Bolsonaro. E convencer uma direita que votaria em Bolsonaro de que ele tem mais chance de ganhar do Lula. O jogo é esse, né? Como é que você está vendo esse início de desenho do ano eleitoral, Magno? Bem, Pedro, começando de trás para frente, eu acho que o maior obstáculo para o Ratinho, ou talvez dois obstáculos para o Ratinho, são a situação no Paraná do grupo político dele, como esse grupo político se organiza por lá, quando Ratinho se coloca numa campanha presidencial, se ele deixa o seu grupo no Paraná organizado, mesmo que não concorra ao Senado, mas principalmente o partido, o PSD. O PSD vai lhe dar legenda para concorrer contra o Lula? O Kassab vai comprar essa briga? Ele vai conseguir amarrar esse partido, que é um partido muito diverso, muito grande, mas muito diverso, em torno de uma única candidatura? Ou vai dar legenda para o Ratinho e ver alguns dos seus maiores nomes amarrando seus palanques, mesmo que informalmente nos estados, com a candidatura bolsonarista e a candidatura lulista? Valerá a pena para o Kassab colocar o seu partido numa campanha presidencial sem conseguir amarrar seus grandes nomes a essa campanha? Valerá a pena colocar o PSD numa campanha presidencial contra os lulistas e contra os bolsonaristas? Vai conseguir depois o Kassab construir uma ponte de volta para participar de um eventual governo Lula, de um eventual governo Flávio Bolsonaro? Acho que essa é uma questão que coloca a candidatura presidencial do Ratinho sob certo risco. Sobre a candidatura do Tarcísio, eu já estive mais certo que o Tarcísio não iria. E eu permaneço com alguma possibilidade, considerando alguma possibilidade do Tarcísio concorrer, porque essa candidatura do Flávio, na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque o bolsonarismo abandona uma cadeira certa no Senado, que me parece ser uma casa na qual o bolsonarismo tem colocado muita atenção. Porque o bolsonarismo colocou o seu filho, Carlos, para concorrer a uma cadeira no Senado por Santa Catarina, criando uma confusão danada no PL de Santa Catarina, quando ele podia ter simplesmente ficado no Rio de Janeiro e concorrer pela cadeira do seu irmão Flávio. E terceiro, porque Flávio Bolsonaro não agrega um único voto que não seja daqueles que já são bolsonaristas e que não são suficientes para eleger um candidato à presidência contra o Lula. A única possibilidade de Flávio Bolsonaro manter essa candidatura até o final é que a família Bolsonaro decidiu jogar com a visão de que não pode perder o protagonismo contra qualquer expectativa de qualquer pessoa ou agente político de oposição no Brasil hoje. É claro que essa é uma possibilidade que a gente não pode nem de longe descartar. Pois é, mas... Agentes políticos têm essa tendência.
Tem uma participação aqui do Rafael Pettinati, que ele tá rolando uma discussão, como é habitual no nosso chat, né? Então, nem sempre eu consigo acompanhar quem tá brigando com quem. Mas o Rafael pergunta o seguinte, vocês preferem perder com o Flávio ao invés de ganhar com o Tarcísio? E esse é o tema da coluna de hoje da Dora Kramer na Folha. E ela tem algumas alternativas aqui para o que pode estar acontecendo, né? Aí ela diz o seguinte, ou bem os adversários do presidente Lula já entregaram os pontos, né, dando a reeleição do Lula como certa, ou seja, os bolsonaristas estão ali fazendo um mise-en-scène apenas, ou há lances mais espertos a serem jogados que, por hora, nos fogem à percepção. Então, eles têm ali uma carta na manga que a gente não sabe. A terceira hipótese dela, que ela diz que é bastante plausível, é estarmos diante de mais uma grossa atrapalhada bem ao gosto dos herdeiros do ex-presidente, que o cenário atual não os favorece. Ou seja, eles têm, do que a gente está falando aqui desde que saiu a pesquisa Meio Ideia, né, tem um candidato da direita que parece o mais viável, segundo as pesquisas, e eles continuam apostando no menos viável. E aí eu queria ver com vocês, se vocês também não acham que, de repente, não ganhar a presidência, o Tarcísio não ganhar a presidência, né, que é o que haveria uma possibilidade de acontecer, não é bom para o bolsonarismo por causa daquela coisa da manutenção do trono como um líder da direita, né? Então, se eles lançam o Tarcísio, apoiam o Tarcísio vence, então a direita tem um novo líder. Se eles não apoiarem o Tarcísio, o Flávio sair, o Flávio perder, a direita continua tendo como líder o Jair Bolsonaro, apesar de preso, inelegível e com crise de soluço, né? Luísa, eu vou me aventurar a fazer um paralelo aqui um tanto arriscado. A pergunta se a direita prefere perder com Flávio a ganhar com Tarcísio, me parece uma pergunta que se poderia fazer em 2018. Se a esquerda preferiria, se os petistas prefeririam perder com Haddad ou ganhar com Ciro Gomes. E acho que aquela ocasião era a pergunta que Ciro Gomes fazia. O Ciro Gomes deu uma entrevista à época muito forte, se não me engano, para o Glenn Greenwald, no Intercept ainda, que ele diz não conseguir compreender por que a esquerda não abraçava a sua candidatura e insistia na candidatura do Lula, que naquele momento se encontrava preso por corrupção. E a explicação me parece muito clara quando a gente pensa na situação de hoje. Para a política, às vezes, é melhor mantendo o seu protagonismo. À época, o PT manteve a candidatura do Lula até o limite legal, mudou para Haddad, perdeu, mas elegeu uma bancada bastante considerável na Câmara dos Deputados, teve poder político, construiu para fazer com que Lula acabasse saindo da prisão e voltasse a ser presidente, ao invés de ter uma rotação de liderança na esquerda, uma rotação de protagonismo na esquerda, substituindo a liderança do PT pela liderança de Ciro Gomes e seu grupo no PDT. Me parece ser um pouco esse o cálculo da família Bolsonaro. Eles claramente preferem perder com Flávio do que ganhar com Tarcísio. E é a única explicação plausível, minimamente plausível, para explicar essa candidatura bem difícil de ser explicada do Flávio Bolsonaro. Não me parece ser zero a chance de candidatura do Tarcísio, porque pode ser que haja uma rebelião interna dentro do campo da direita em que se dê um ultimato a Flávio Bolsonaro, em que haja lideranças suficientes no campo da direita, inclusive no campo do bolsonarismo, que digam a Flávio Bolsonaro: você e sua família podem preferir perder com a sua liderança, mas nós desejamos ganhar com Tarcísio, então nós não iremos lhe apoiar. E aí sim, Tarcísio poderia vir a ser candidato. Mas no momento, a essa distância, ainda em janeiro, me parece que a chance maior é mesmo de Flávio Bolsonaro consolidar sua candidatura. Vai ter apoio político, claro, uma vez que a candidatura se consolida. Ele vai ter ali 30% nas eleições das intenções de voto, 20 e poucos por cento das intenções de voto, e a vida vai seguir, Tarcísio se candidata à reeleição. Mas há muito poucos argumentos racionais que não coloquem o interesse da família Bolsonaro à frente dos interesses do Brasil, vamos dizer assim, e que
que possam suportar a ideia de uma candidatura de Flávio Bolsonaro. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.